Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse ao seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E tomou Abraão um carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Você pode tomar o seu assento, glorificando ao Deus maravilhoso que conduz essa reunião nesta noite, porque Ele se faz presente aqui em nosso meio. Você tem liberdade para adorá-lo, você tem liberdade para glorificá-lo, você tem liberdade para agradecer a Deus, porque Ele nos conduziu até aqui, até esse ambiente. Foi falado aqui que nós iniciamos nessa semana, neste domingo, uma série de mensagens. A série de mensagens tem por título Casos de Família. Quando nós falamos de família, é algo que eu particularmente, eu amo falar sobre famílias e aprender sobre famílias, porque a família é a base de tudo. Se a sua família não vai bem, o seu ministério, as atividades que você tem dentro da igreja não vão bem. Eu costumo dizer às vezes que quando algumas pessoas perguntam assim: nossa, mas quando tem uma igreja às vezes com problemas crônicos, e assim, você já procurou saber como que estão as famílias dessa igreja? Porque se as famílias da igreja estão bem, a igreja está bem. Mas se na casa, dentro da família, está cheio de problemas, cheio de BO, cheio de tribulação, aí a igreja não anda bem. E às vezes nós temos que ter essa percepção dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Eu creio que ao longo de todos esses dias e cultos que estaremos aqui aprendendo sobre famílias, seremos muito bem alimentados, muito bem cheios do Espírito Santo e confrontados com muitas coisas que nós precisamos melhorar, sendo marido, sendo mulher, sendo filho, sendo irmão, sendo esposa, não importa, mas você precisa melhorar algo dentro da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, quando nós olhamos para a vida desse homem, Abraão, tem tudo a ver com famílias. Por que tem tudo a ver com famílias? Porque quando Deus chama Abraão, eu me recordo que Deus vai dizer para Abraão: Abraão, olha, eu farei abençoada todas as famílias da terra através da tua descendência. Quando nós olhamos para a descendência de Abraão, nós olhamos que veio o Cristo, o Messias, para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para salvar todo o povo e todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos que dele vem a descendência que abençoou toda a terra, abençoou esse povo que está aqui em São José dos Campos, na Assembleia de Deus Missão. Nós fomos abençoados
abençoados pela descendência de Abraão, porque o Senhor o escolheu e o chamou. Então, quando olhamos para a família, nós dizemos: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E assim nós cremos, porque nós acreditamos e servimos a esse Jesus maravilhoso. Olha só, e quando nós lemos esse texto de Gênesis capítulo 22, no verso 1, começa dizendo que Abraão estava submetido a uma prova. Eu não sei você, mas eu não sou muito fã de passar por prova. Quem aqui gosta de passar por prova e por tribulação? Levanta a mão, deixa eu ver. Não tem ninguém. Mas nós vamos entender nessa noite, através desse texto, que quando Deus nos submete a uma prova, o Senhor está querendo nos trazer algo à memória, nos trazer um encontro diferenciado com Deus, porque aconteceu na vida de Abraão. Podemos dizer assim que aconteceram 3 grandes provas na vida de Abraão. Tiveram outras menores? Tiveram, mas olhando a Bíblia, a história de Abraão, eu vejo que aconteceram 3 grandes provas na vida de Abraão. A primeira grande prova na vida de Abraão é que o Senhor vai até Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para o lugar onde eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde iria, Abraão não sabia com quem iria, não sabia o norte, não sabia a direção que ele iria. Ele só recebeu uma palavra: ei, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu serei a tua direção. Ah, mas para onde eu vou? Com quem eu vou? Eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Ah, vai ser difícil, eu não tenho recursos. E Deus está dizendo: vai assim mesmo, porque eu estou te chamando e te tirando da tua casa, te tirando da casa do teu pai, te tirando da sua família. Ah, Fernando, mas é sobre família e você está tirando da família. Sim, quando Deus quer fazer algo diferente, Ele fala: sai, sai, sai do meio aonde tem pecado, porque a palavra do Senhor, Josué, se não me falha a memória, vai dizer assim, que Abraão saiu de um lar cheio de ídolos, saiu de um lugar onde havia idolatria, porque Deus queria fazer algo diferente com ele. Se Deus te chamou, é porque Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Vai ser difícil, não vai ser fácil, não, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu estou renovando a promessa e a aliança na tua vida. É o Senhor quem diz: ei, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela. Essa é a primeira prova. Ele sai, ele obedece, mas não 100%. Ele leva Ló. Veja, eu não vou pregar sobre Abraão e Ló, mas ele leva Ló. A primeira prova de Abraão, ele não cumpre na íntegra, cumpre em partes. Aí vem uma segunda prova. Deus promete um filho para Abraão. Abraão, que era, junto com Sara, estéreis, não poderiam ter filhos. Deus diz: Abraão, eu te darei um filho, de qual virá a sua descendência, de você e de Sara. Abraão esperou na força da necessidade, né? Não tinha o que fazer, esperou. Mas assim como a primeira prova, ele não cumpre na íntegra, porque ele se deita com Agar, e você conhece a história, e tem um filho com a concubina, gerou Ismael. Uma confusão que até os dias de hoje nos traz problemas, e traz problemas para o mundo inteiro. Por quê? Porque Abraão não conseguiu obedecer a segunda prova na íntegra. Mas aqui nós olhamos para essa terceira prova, e quem está dizendo que é uma prova não sou eu. A Bíblia diz no versículo 1 que Deus submeteu Abraão a uma prova, e nessa terceira prova eu vejo um Abraão diferente, maduro na fé. Jovens, eu estou dizendo para vocês nessa noite, nós precisamos amadurecer a nossa fé. Nós precisamos olhar para as pessoas mais velhas que estão aqui na frente, pastores, pessoas que vieram antes de nós, e eu não sou saudosista, mas a gente precisa olhar para trás e dizer: eu preciso seguir o exemplo daquele, eu preciso seguir o exemplo do outro, eu preciso seguir a fé daquela pessoa, porque o Senhor está dizendo nessa noite para vocês, jovens, e todos nós que estamos aqui: quando nós amadurecemos na fé, nós passamos e vencemos provas que lá atrás nós não passaríamos. Você já viu que quando você passa por uma situação e você olha para o passado? Eu já passei por isso e passo sempre. Eu falo: meu Deus, se fosse o Fernando de 5 anos atrás, eu não ia passar nessa. Mas o Senhor, Fernando, Ele nos molda. Ele nos molda a cada dia, nós vamos amadurecendo a cada dia. Aqui eu aprendo com Abraão.
após ter errado algumas vezes, ao ouvir o chamado de Deus, ele diz: essa vez eu já aprendi com todos os meus erros e eu vou seguir na íntegra aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? A prova não é para te matar, a prova é para refinar aquilo que já existe em você. Abraão vai dizer na prova: eis-me aqui. Eu amo essa expressão, eis-me aqui, porque quando nós olhamos para a expressão eis-me aqui, ela é citada muitas vezes na Bíblia. Eu me recordo, através do Espírito Santo, me lembrando agora, que Maria, quando recebe a visita do anjo, o anjo começa a dizer para ela: Maria, você dará à luz a um fruto do Espírito e tal, e ela não entendia aquelas coisas, mas no final ela diz assim: eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Quando eu e você dizemos eis-me aqui, não importa a circunstância, Deus faz algo diferenciado na nossa vida. Ah, Fernando, mas eu estou paradinho aqui, faz muito tempo que eu não faço nada. Será que não está faltando você dizer para Deus: eis-me aqui, Deus? Será que não está faltando? Ah, Jesus, sabe, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, porque eu sinto o Espírito Santo ministrando no meu coração. Eu estava na minha casa, eu estou aqui, eu congreguei em Igaratá. Quem aqui conhece Igaratá? Eu congreguei em Igaratá e nasci lá, nasci em Jacareí, mas sempre fui de Igaratá, congreguei lá na nossa igreja, do nosso ministério por 30 anos. E nós viemos para cá faz uns 2 anos, alguma coisa assim. Tem até uns amigos meus de Igaratá que estão aí. Obrigado pela presença de vocês. Quando eu ia pregar lá numa igrejinha com 10 pessoas, eles iam atrás: pastor André, agora aqui eu estou pregando na sede, preciso citar, agradecer a presença deles também. Volta para a mensagem, vamos lá. Eu mudei para a sede com a minha esposa, estamos aqui há uns 2 anos, sempre fomos desse ministério. Nós estávamos aqui, e eu nunca fui de pedir nada, eu não sou de pedir nada, eu nunca vou pedir uma oportunidade. Eu entendo que Deus direciona tudo aquilo que Ele quer fazer. Assim como Ele chamou Davi lá no pasto, que estava cuidando das ovelhas, isso é outra mensagem. Mas quando Ele chamou Davi lá no pasto, Ele chamou a minha vida e a sua vida. E Ele olha para você, Ele vê você onde você estiver. É Deus quem faz isso, não sou eu, não é o pastor, não é os obreiros. Deus olha para você e diz assim: eu quero você, eu quero usar a sua vida. Ele te traz, Ele te coloca onde Ele quiser. E aí, eu estava aqui na sede congregando bem, como eu digo com minha esposa, nós estávamos na zona de conforto, tranquilinho, sentadinho ali. Só que um dia, eu não vou dizer, meu amor, que foi uma loucura, né? Mas eu fiz uma oração pedindo para Deus: Deus, eis-me aqui. Gente, 3 dias depois, o pastor André mandou mensagem: preciso falar com vocês, para a gente assumir a missão jovem. Detalhe, a minha esposa, sem me contar, tinha feito uma oração parecida, dizendo: Senhor, eu quero fazer parte de tudo que o Senhor tem para essa geração do nosso tempo. Ela fez uma oração assim, não me contou, e eu fiz uma oração dizendo: Deus, eis-me aqui, eu não sei o que o Senhor quer usar minha vida, eu preciso entender o que o Senhor tem para mim. E aí passou 3 dias, o pastor André mandou mensagem e nos deu essa missão. O que eu quero dizer com isso? Quando você diz eis-me aqui, vai ficar mais fácil? Não vai, porque às vezes a gente perde noite de sono, Deus levanta a gente de madrugada para orar, é jovem chamando a gente para conversar e está tudo bem. A questão é, não vai ficar mais fácil, mas Deus vai te colocar em uma outra situação, ao qual vou responder na sua oração que disse eis-me aqui. Quando nós dizemos eis-me aqui, o céu vem e diz: eu quero usar a vida dele, eu quero usar a vida dela, mas para isso eu e você precisamos nos prontificar. Não fica paradinho não, chega na sua casa e diz: Deus, eu quero fazer algo no teu reino. E o Senhor vai mandar alguém lá na sua casa, aleluia. Alguém vai lembrar de você, louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz: eis-me aqui. Deus diz: vai sacrificar o teu filho. Que missão fácil, não é? Que missão fácil. Vai sacrificar o seu filho. Essa missão que Deus passa para Abraão não é uma missão no susto. A Bíblia e o texto em que eu e você lemos nessa noite de hoje vai dizer que quando Abraão saiu da casa dele para chegar até o Monte Moriá, onde Deus iria determinar, Abraão demorou 3 dias para chegar até aquele monte. 3 dias.
Deus não queria sacrifício de Abraão no susto. Deus não queria sacrifício de Abraão sem pensar. Deus queria, assim como Paulo vai dizer a Romanos 12, o culto racional, o culto pensado. Vai ficar 3 dias remoendo se você quer mesmo matar Isaac ou não. Porque se Deus pede no susto, Abraão, mata agora. Abraão poderia pegar a faca e matar e falar assim, meu Deus, agora, eu não pensei nisso não. Mas Deus queria o culto racional de Abraão, assim como Deus quer o seu culto racional. Pensar naquilo que você está fazendo, pensar naquilo que Ele te chamou, pensar para o que você está fazendo aqui neste lugar. Porque Deus tem algo para mim e para a sua vida. Deus tem algo para nós, mas Ele não quer que nós façamos nada no susto. Quem está entendendo essa palavra? Dá uma glória a Deus. Deus não quer que você faça as coisas para Ele sem pensar. Sabe quando alguém chega em você e fala assim, é até hoje, você tem até hoje para comprar isso daqui, porque senão eu vou vender para outro. Então vende. Até hoje você tem para fazer isso, senão... então não é para ser meu, porque o que é para ser meu, o meu Deus já determinou, e é assim que eu creio. Por isso que Deus deseja que nós prestemos o culto racional. 3 dias caminhando para apresentar o seu filho. Mas o que eu amo nesse texto, pastor Ribeiro, é que quando Deus vai pedir para Abraão Isaac, Ele vai dizer assim, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho. Abraão não tinha outro filho. Abraão tinha Ismael. Mas Ele vai dizer, toma o teu filho, o teu único filho. Eu falei, Espírito Santo, o que isso significa? O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Fernando, aquele filho que você gerou fora da minha direção, eu não me lembro mais dele, porque todos os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. Mas quando eu peço algo para você, Fernando, eu estou olhando o filho que você gerou na promessa. É o que Deus está dizendo para você nessa noite. Sabe essa acusação que Satanás tem colocado no seu coração? Ele está dizendo, eu já me esqueci desse filho gerado fora da promessa. É espiritual o negócio aqui, porque é aquilo que você gerou na promessa que eu tenho conhecimento. É somente um filho que você tem, Abraão. Para mim, Deus falando, você só tem um. O filho gerado fora da direção, eu não lembro mais. Você tem um filho gerado na promessa, e aquilo que você gerou na promessa é o que Deus está pedindo de você. Isaac, o teu único filho, não é o filho que você teve lá fora, que você se perdeu, que você, num caminho errado, uma consequência. Não, eu quero o filho da promessa. Abraão disse, tá bom, Senhor, tá bom. Ele acorda bem cedo. Eu gosto desse texto, assim como outros demais textos, e muitos textos da Bíblia vai dizer que as pessoas levantaram bem cedo. Era uma cultura, né? Às vezes nós não queremos acordar cedo, é difícil, também não gosto, mas a Bíblia vai dizer que Abraão acordou cedo para preparar, chamou os servos. Mas tem algo interessante aqui, Abraão foi rachar a lenha. Fernando, Abraão não tinha muitos servos, tinha servos, Abraão tinha servos e podia dar as ordens, olha, vai lá e corta tantas peças de lenha, porque eu vou fazer um sacrifício. Não, mas eu fico olhando para a Bíblia nesse texto e vejo Abraão levantando bem cedo, pegando o machado, indo lá e cortando a lenha, talvez com lágrima nos olhos, não importa se está com lágrima nos olhos, não importa a situação, mas o importante é que você está rachando a lenha, porque tem lenhas que você precisa rachar. Não adianta você terceirizar, para sua mãe, jovens, não adianta você terceirizar para o seu pai. Meus amigos, é sobre família. Não adianta você terceirizar para sua esposa, para o seu marido. Tem coisas que Deus falou com você. Por que Deus não falou com Sara? Porque Ele queria tratar com Abraão. Por que Deus não falou com outro? Não, porque Deus queria tratar com você. Não adianta. O líder, me ajuda, o pastor, me ajuda, ora por mim. Sim, ele vai orar, mas tem coisas que Deus quer tratar com você.
Tem lenhas que você vai ter que acordar cedo e pegar o machado e rachar. E não é motosserra não, é machado, tá? Para demorar mais, para sentir a dor, para ficar ali, ó. É dura essa palavra, né? Meu Deus. Mas eu sinto a graça de Deus quando eu olho para esse texto e Deus fala o meu coração e trata aqui no meu coração: Fernando, tem coisas que eu entreguei na sua mão e é para você fazer. Não adianta você passar para outro. Tenta passar para outro que você vai ver o que vai acontecer. Ele rachou a lenha. Ele rachou e saiu a caminho daquele ambiente. Ele, Abraão, seus servos, um jumento e seu filho Isaque estão chegando ao local onde Deus havia determinado. Deus havia escolhido aquele lugar para realizar o sacrifício. Abraão avista o monte e ele entende que é aquele lugar. Quando ele entende que é aquele lugar, ele diz para os servos: fiquem aqui, fiquem aqui. Sinésio e Meire é sobre famílias. Quando Deus nos pede algo, tem hora que Ele fala assim: precisa deixar pessoas pelo caminho. É casos de família. Sabe aquela amizade que não agrega Deus dentro do seu lar? Precisa ficar pelo caminho. Jovem, sabe aquela amizade que só te chama para balada, para isso, para aquilo, para o encontrinho, não sei mais os nomes de hoje em dia, na verdade, mas sabe aquela amizade que só te chama para as coisas ruins? Precisa ficar pelo caminho. Tem sacrifícios que os servos, e quando eu digo servos, são as pessoas que não entendem para o que Deus te chamou. Tem servos que vão ficar pelo caminho, porque imagina os servos vendo, entra comigo na história, imagina os servos vendo Abraão construir um altar e colocar o seu filho em cima e pegar uma faca. Os servos não deixariam ele realizar aquele sacrifício. Por que eu tenho que largar pessoas do meu caminho, Fernando? Porque eles não vão entender para o que Deus te chamou. Ah, mas ele vai muito para a igreja. Ah, mas agora ele só quer saber de ir para o culto. Ah, mas agora ele só quer saber disso. Quando ia para o bar todo dia, ninguém reclamava. Oh, Jesus! Quando gastava horrores com bebida, ninguém falava mal. Agora traz dízimo uma vez por mês e querem falar da sua vida. Sabe? É isso. Tem pessoas que precisam ficar no caminho. Tem pessoas que não estão para entender o seu ministério, o seu chamado. Então Deus está dizendo através dessa palavra: largue pessoas pelo caminho. Largue vidas pelo caminho. Más influências fiquem pelo caminho. E Abraão diz para eles: fiquem aqui. Fiquem aqui porque eu vou ali com o meu filho. E a expressão que muitos pregadores usam nesse verso é assim, pastor Joélio: fiquem aqui que eu vou até ali, eu voltarei com o menino. Mostra uma atitude de fé dele, porque ele diz: nós voltaremos. É uma fé de Abraão. Mas tem algo maravilhoso aqui nesse texto, porque Abraão não diz para os servos assim: ei, nós iremos lá fazer um sacrifício e nós voltaremos. Não. A Bíblia vai dizer no versículo de número 5, que Abraão vai dizer assim: ei, nós iremos lá adorarmos. Quem falou em adoração? Era uma prova, não era adoração. Abraão pega uma prova e transforma ela em culto. Está difícil? Vai adorar. Está na prova? Vai adorar. Ah, Fernanda, não estou aguentando mais, eu vou ter que matar meu filho, sacrificar meu filho. Transforma isso em adoração. Nós precisamos entender isso, e quando nós entendemos isso, algumas provas não ficam fáceis, ficam mais leves. Porque o Espírito Santo, quando você está adorando, te ajuda a suportar a dor. O Consolador enviado por Deus. Então Abraão transforma uma prova em um culto de adoração. Quantos vieram aqui adorar nessa noite?
Quantos vieram aqui engrandecer o nome do nosso Senhor e o nosso Deus? Engrandecer o nome dele. O pregador pode até dizer assim: dá glória a Deus, faz isso, fica em pé, pula, mas a adoração sua é para ele. Eu amo um texto da Bíblia, Atos capítulo 5, se não me falha a memória, onde as pessoas vão questionar sobre a atitude dos discípulos, mas aí vão até Gamaliel, e Gamaliel vai dizer assim: ei, essa obra, se for de homens, perecerá, mas se essa obra for de Deus, vocês não adiantam lutar contra ela. Essa obra pertence ao nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo aquilo que é feito aqui nesse altar, nesse ambiente, nessa casa, é para honrar o nome do nosso Deus e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pertence a Ele, não é a ninguém, é a Deus. Essa obra é de Deus, aleluia. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Transformam uma prova em adoração e sobem ao Monte Moriá. Subindo ao monte, você conhece essa expressão bíblica? Pai, Isaac perguntando para Abraão. Eu gosto de imaginar a Bíblia, eu sou meio doido assim. Eu gosto de ler histórias e imaginar a Bíblia, como se eu estivesse lá, sabe? Eu amo a Bíblia por isso. E eu entro na história, eu fico vendo um senhor, já com seus 120 anos, não sabemos a idade de Isaac, vamos supor que era 20 anos, de 15 a 20 anos, e seu filho subindo um monte para realizar um sacrifício. Vem comigo. Aí Isaac faz uma pergunta, pastor Delmo, para Abraão: pai. Abraão vai dizer: eis-me aqui. E aí Isaac diz assim: olha, eu estou vendo aqui a lenha, está nos meus ombros, eu estou vendo a faca, eu estou vendo o fogo, mas onde que está o cordeiro? Eu te faço uma pergunta: quem disse para Isaac que faltava um cordeiro para o sacrifício? Quem disse? Quem contou para Isaac que faltava um cordeiro para o sacrifício? Faltava um cordeiro para o sacrifício, Fernando? Faltava, mas ninguém contou para Isaac. Provavelmente, certamente, Isaac havia participado de qualquer outro sacrifício com Abraão. E aí Isaac sentiu a falta daquele cordeiro. Como você quer que os seus filhos sintam a falta de um cordeiro dentro da sua casa? Como você quer que os seus filhos sintam a falta do Espírito Santo dentro da sua casa? Como que você quer que os seus filhos sintam a falta da oração todo dia? Como que você quer que os seus filhos sinta a falta da leitura bíblica, se você nunca leu a Bíblia com eles, se você nunca orou com eles, se você nunca levou eles para realizar um sacrifício? Como? Me conta. Isso é tarefa sua, pai. Isso é tarefa sua, mãe. Isso é tarefa nossa. Eu tenho 2 filhos, e se eu não ensinar eles no caminho onde se deve andar, será cobrado de mim. E eu amo o Provérbios que vai dizer: ensinam o menino no caminho. Não adianta eu direcionar e falar: filho, vai por ali. Não, eu preciso pegar na mão dele e ir junto. Como você quer que a geração da sua casa sinta a falta de um cordeiro no sacrifício, se você nunca ensinou isso para ele? Isso é forte. Como nós vamos ensinar para a próxima geração que o batismo com o Espírito Santo é real, se nós não buscamos o batismo com o Espírito Santo? Nós ainda somos uma igreja pentecostal, não somos? Nós ainda somos Assembleia de Deus. Mas está mais bonito, está com telão, glória a Deus por isso. Mas a chama que arde dentro do nosso coração ainda precisa arder nas próximas gerações. Sabe por quê? Porque até que Jesus volte precisa ser proclamado o Espírito Santo. Até que Jesus volte. E nós temos essa missão. As crianças estão lá em cima, alguns lá embaixo, aprendendo a palavra. Que igreja maravilhosa para ensinar as nossas crianças. Que ambiente maravilhoso. A tia Lília faz, e eu falo com propriedade porque eu tenho 2 filhos. Um já está lá. Que trabalho espetacular que as crianças têm aqui em nossa igreja. São muito bem instruídas, mas a primeira instrução precisa vir de casa.
A primeira instrução precisa vir do seu lar. A primeira instrução precisa vir da sua mesa. E nós, nessa loucura, loucura do século 21, deixamos isso de lado. Deixa para a tia Lilian fazer. Deixa para a escola fazer. Deixa para isso fazer. Nós deixamos de lado a nossa maior missão, que é ensinar para os nossos filhos como fazer um sacrifício. Um sacrifício precisa de cordeiro. É o principal do sacrifício. Abraão responde a seu filho Isaac. Se você gosta da pergunta de Isaac, eu amo a resposta de Abraão, porque ele teve fé, sim. Mas olha o que Abraão vai dizer: meu filho Isaac, Deus proverá para si o cordeiro. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: Deus proverá para si. Repete para ele: Deus proverá para você. Quando você está precisando de um cordeiro para manter a sua promessa de pé, você declara não para você. Abraão não disse para ele: Deus proverá para mim um cordeiro, porque eu preciso de um cordeiro. E Abraão precisava de um cordeiro, mas a atitude de Abraão de fé ensina para mim, ensina para você. Ele dizendo: meu filho, Deus proverá para você um cordeiro. Deus proverá para si um cordeiro. E quando ele declara Deus proverá para si, a promessa dele, Abraão, permanecia viva, porque enquanto você declara bênção na casa do seu irmão, bênção na família do seu vizinho, bênção nos seus pais, bênção nos seus irmãos, bênção nos seus filhos, o Senhor está dizendo: quando você abençoa as demais famílias, eu permaneço a sua promessa de pé. Abraão precisava de um cordeiro, mas ele profetiza para o filho dele. É lógico que ele foi alcançado, porque a promessa era de Abraão, mas o cordeiro substituiria a vida de Isaac. Profetiza na sua família, profetiza para os seus filhos, profetiza para alguém lá no seu trabalho. Fernando, mas eu estou precisando tanto da mesma bênção. Profetiza para ele que quando acontecer para ele, Deus vai respingar em você, e com águas abundantes, não é migalhas. Deus respingará em você toda a bênção que caiu sobre ele, cairá sobre você também. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. E aí, quando ele ouve essa resposta do pai, eu creio que ele, ainda em dúvidas, porque Deus proverá para si o cordeiro, mas ele ainda não entendia o que estava acontecendo ali. E está subindo o monte Moriá com uma lenha nas costas, está subindo o monte Moriá com a lenha sobre os seus ombros. A Bíblia diz que Abraão colocou a lenha sobre os ombros de Isaac. Isaac está subindo o monte Moriá com a lenha nas costas. Isso traz um ensino para mim, um ensino para você, porque nós precisamos carregar a lenha que mata o nosso eu. Nós precisamos carregar a lenha que mata o nosso ego. Nós precisamos carregar a lenha que diz que nós somos algo grande. Não. Deus está dizendo através dessa noite: essa lenha que você está carregando é para te mostrar que você precisa matar o seu eu. Você precisa matar algo dentro de você nessa noite. É só nessa noite? Não, são todos os dias. Todos os dias eu preciso matar algo dentro de mim. Como que eu me lembro? Quando eu olho para os meus ombros e tem lenha nos meus ombros. A lenha é para o sacrifício. Não adianta você olhar para trás, não adianta você querer retornar. Lucas 9,62, Jesus vai dizer uma expressão que eu sou apaixonado por ela. Talvez, se você me conhece há muito tempo, você já me ouviu falar ela. Lucas 9,62, Jesus vai dizer assim: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto. Deus não te deu a opção de olhar para trás. Aleluia. Deus
me trouxe aqui nessa noite para te dizer, talvez você estava pensando em desistir, em parar, mas Deus está dizendo, você não tem a opção de olhar para trás, porque você já esteve com a mão no arado um dia. Eu te chamei, eu te escolhi, você está aí, não é por acaso, não é coincidência, não. O Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra e te dizer, não adianta olhar para trás, porque você já está num caminho que leva para o céu, mas não tem retorno, não tem volta. O caminho e o alvo é Cristo Jesus, aleluia. Chegaram no alto do monte, estão ali, pronto para fazer o sacrifício, não é verdade? Foi assim, chegou lá e o sacrifício? Não. Chegaram no alto do monte, Felipe, e eles precisaram construir um altar, precisaram edificar um altar, precisaram ter trabalho de construir um altar. Serginho, tem muitas pessoas que olham para a vida de alguém, para a vida de A, para a vida de B, para a vida de C e falam, eu quero aquela vida, eu quero aquele ministério, eu quero isso, eu quero aquilo, mas Deus está dizendo nessa noite, tudo aquilo que nós temos, por um acaso, pela graça e misericórdia de Deus, é construído pedra a pedra. Não adianta você olhar para o altar do seu irmão, você sabe quantas pedras ele teve que carregar para ter o seu altar construído. É noite de você, igreja, construir o seu altar dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família. Altares são construídos de forma íntima. Não adianta, Jesus, não adianta você querer a família do outro, você precisa construir a sua. Não adianta, Jesus, você querer o que é do outro, os filhos do outro, a vida do outro, o carro do outro. Você precisa construir a sua. É construção, é pedra por pedra, lenha por lenha. As pessoas olham para você talvez e veem uma vida boa, falam, nossa, como eu queria aquela vida boa, como eu queria isso, como eu queria aquilo. Quando eu falo com alguns casais, você vê, Fernanda, que Deus direciona a mensagem de uma forma diferente nessa noite do que foi à tarde. Quando eu falo com alguns casais, eu e minha esposa, eu sempre conto uma experiência que todo mundo dá risada. Ela dava risada, porque quando nós nos casamos, meus pais que estão aí, meu pai me deu um carrinho velho, me deu, era um tipo 94, os jovens nem sabem o que é isso, um Fiat tipo 94, o carro não trancava. Quando trancava e eu ia em algum lugar que eu precisava trancar, eu trancava o carro, aí eu tinha que entrar pelo porta-mala, porque só o porta-mala abria na chave, pastor Ribeiro. Entrava pelo porta-mala e abria as portas e minha esposa entrava. O que eu quero dizer com isso? Na direção do Espírito Santo, eu creio que alguém precisa ouvir isso, porque as pessoas podem olhar para a minha vida hoje, ou daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, 2 anos, e falar, nossa, eu queria a vida dele. Você não sabe quantas vezes eu tive que abrir um carro pelo porta-mala para entrar. Sabe? Ninguém sabe de onde você veio, mas quer o seu altar. Ninguém sabe quantas pedras pesadas você teve que carregar com lágrimas, mas querem o seu altar. Construa a sua vida em Deus. Intimidade com Deus também é construída no joelho, é você e Deus. Ninguém sabe da sua intimidade. Depois dizem, eu queria cantar igual ele. Ninguém sabe da sua intimidade com Deus. Eu queria tocar como ele, mas ninguém sabe quantas vezes você ficou treinando, errando e falhando. Ninguém sabe quantas vezes você teve que ler a Bíblia, você teve que buscar, você teve que fazer algo especial entre você e Deus. Quando você está matando leão, quando você está matando urso, ninguém está vendo, mas quando derruba gigante, todo mundo vai aplaudir. O seu altar é construído individualmente, no máximo em família. É você, a sua esposa e os seus filhos. Construa o seu altar.
Você pode sair daqui nessa noite não gravando muita coisa do que eu falei, porque eu falei bastante, mas grave essa mensagem: construa o seu altar. O que Deus tem para você passa pelo altar que você está construindo. Construir o altar. E eu estou encerrando, presta atenção. Construiu o altar, colocou a lenha no altar. E eu fico imaginando a conversa de Abraão com Isaac. Imagina Abraão chegando no seu filho e dizendo: filho, preciso te falar uma coisa. Você é o sacrifício. Filho, você é o sacrifício que Deus me pediu. Abraão poderia estar em lágrimas, mas eu disse para vocês que ele estava numa terceira prova, ele não queria errar dessa vez. Ele diz: filho, eu preciso te sacrificar. Jovens, imagina vocês, um jovem de 20 anos com um senhor de 120 anos. Ele poderia sair correndo, não poderia? A não ser que seja um senhor bem enxuto, assim, igual o pastor Ribeiro, militar, que ia correr atrás do filho. Jato, né, pastor? Isaac poderia sair correndo. Aqui em São José não tem, só lá em Garatá. Sabe aquela geração mimimi? Diz: ah, pai, o senhor vai me sacrificar, o senhor vai me matar, eu vou contar para a mãe. Ah, saía correndo e ia pro colinho de Sara: mamãe, o papai está ficando doido. Ainda põe a culpa no pai, né, Sinésio? O papai está ficando doido. Quem você é? Você é Abraão? Você é Isaac? Nenhum dos dois fugiu. E isso me traz um ensinamento. Porque para que Isaac confiasse naquilo que Abraão estava fazendo, ele teve que conhecer as experiências de Deus com o seu pai. Os seus filhos sabem das suas experiências com Deus, os seus filhos sabem dos seus testemunhos, os seus filhos sabem de onde Deus te tirou. Você precisa contar na sua casa de onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida, quando você era do lamaçal do pecado e Deus tirou de lá com mão forte. Porque para que eles venham ter confiança no seu Deus. Filho, o Senhor me pediu você em sacrifício. Pai, foi o Senhor que te pediu, então eis-me aqui. Será, eu tenho medo dessa passagem, esse trecho. Será que o meu filho acreditaria na minha convicção? Se eu não for um exemplo, não acredito. Será que o meu filho diria: tá bom, pai, eu vou deitar aqui, somente vendo a fé e a convicção do pai, que seria aceito deitar naquele holocausto? Abraão pega a faca para matar o seu filho. E aqui eu encerro. Pessoal do louvor, se quiser subir, pode subir, por favor. E aqui eu encerro essa mensagem. Abraão pega a faca e o seu filho deitado, amarrado sobre o altar. Creio que até mesmo de olhos fechados, talvez, não sei, mas Abraão levanta a faca, e aí ele vai ouvir uma voz dizendo: Abraão, Abraão. E olha como encerra essa mensagem. Ele disse: eis-me aqui. No meio da prova, aprenda a ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus para o chamado. Ele ouviu a voz de Deus dizendo para sacrificar. Ele ouviu a voz do menino e disse: eis-me aqui. Mas imagina se na hora da prova, bicudinho, sabe? Ah não, aquele crente que fala assim: não, eu não vou mais lá não, porque o pastor nem me cumprimentou. Ah, eu não vou fazer isso não, porque não me dá oportunidade. Ah não, eu não quero mais saber de igreja. Fica todo bicudinho, sabe, crente bicudinho? Aqui não tem, na Assembleia de Deus não tem, mas por aí tem. Sabe aquele crente que diz assim: eu não quero mais ouvir a voz de Deus, porque eu estou no meio de uma prova. Se você
não escutar a voz de Deus no meio da sua prova, você faz o sacrifício errado. E Deus está chamando a sua voz essa noite: filho, para, porque eu já ouvi, eu já vi dentro do seu coração que você realizou esse sacrifício. No momento da prova, diga: eis-me aqui. É difícil, diga: eis-me aqui. Na hora da prova, Abraão ouviu a voz de Deus. E é difícil ouvir a voz de Deus no meio da prova. Mas Deus disse para ele: não faças tal coisa. Eis aí um cordeiro. Abraão, a Bíblia diz que ele levanta os olhos. Olha a palavra para você nessa noite: levanta a sua cabeça. Levanta a cabeça que você vai enxergar o cordeiro.